Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, é um prazer estar aqui falando com todos vocês, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que você possa acompanhar todo o conteúdo que nós temos para disponibilizar aqui para vocês, com histórias de sucesso, pessoas que têm carreiras maravilhosas e que vêm aqui para ser entrevistadas, para contar um pouquinho dessa história e trazer todo esse conteúdo a vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Então seja muito bem-vindo. E hoje é um dia super especial, estamos gravando mais um episódio do nosso querido podcast, onde eu estou recebendo aqui um grande amigo, ele que se chama André Moura, ele é piloto de helicóptero, olha só, sensacional, uma história maravilhosa, uma história que vai agregar muito a todos vocês que estão aí. Então se liga comigo, vamos conhecer um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais como é que o nosso querido Moura, comandante Moura, né? Como é que ele chegou até aqui, como é que é essa história dentro da vida dele, principalmente dentro da aviação. Moura, seja muito bem-vindo, meu comandante. Muito obrigado pelo privilégio. É uma oportunidade enorme, bom te rever também. Pois é. Há algum tempo não nos víamos, né? Não é? Tô muito feliz de te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço essa casa linda, maravilhosa. Isso aqui é um sucesso, certeza. Que legal, que bacana. Muito obrigado. Poxa, a gente tem uma história aí já de alguns anos que a gente se conheceu lá atrás, através de uma coincidência, né? Verdade. E ali a gente, enfim, criou uma amizade, depois foi se falando. Sim. E a gente teve essas identificações em relação a tudo isso dentro da aviação. Verdade. Hoje você já há muito tempo aí na profissão, já com bastante sucesso. Obrigado, é verdade. E a gente traz aqui os nossos convidados para falar um pouco dessa história, para contar um pouco da profissão, mas também a gente sabe que todo mundo tem o seu antes, todo mundo começou, todo mundo tem uma carreira antes de chegar na sua atividade. É verdade. Né? E se você puder, claro, obviamente, compartilhar com a gente onde que isso começou, esse sonho da aviação, mas também a sua área profissional até chegar dentro da aviação. Bom, você usou a palavra sonho, né? Eu acho que o sonho ele pode ser usado por todo mundo, em qualquer que seja a área de atuação, profissão. As pessoas sonham com muitas coisas. E antes de eu falar um pouco do meu antes da aviação, eu queria dizer para você, primeiramente, que a aviação sempre foi um sonho. Que legal. Eu sempre sonhei desde criança, eu brincava, me imaginava de várias formas, sempre voando, e sempre fui atrás desse objetivo. Em alguns momentos eu confesso que eu achei que isso não seria possível, que não iria acontecer, né? Mas graças a Deus, hoje posso dizer que eu cheguei num lugar onde eu sempre almejei estar. Que bacana. Sempre tem mais um lugar especial pra gente ir, eu não desisto disso. Mas realmente eu me sinto uma pessoa privilegiada, estou falando de mim, porque por ter alcançado ou ter conseguido conquistar essa carreira, por ser um profissional da área, que legal. Né, dentre tantos colegas aí talentosos, colegas muito bons que me ensinam muito, mas às vezes a gente também tem alguma coisa para ensinar. Quando você comenta, né, sobre talvez você chegou a achar que não era possível, o que te emperrava que você falava, poxa, talvez não vá ser possível? Eu acho que a aviação, como qualquer outro curso de nível universitário, ela é cara. Sim. Né? Fazer uma universidade é caro, é dispendioso. Mas você tem algumas linhas de crédito quando você fala de universidade, quando você não dispõe dos recursos, né? E a minha base, a minha origem é extremamente humilde. E enquanto no curso universitário você tem isso, na aviação você não tem. Tá. Então você acaba tendo que, de fato, ter os recursos, ou ter alguém que te auxilie, te ajude. Então, a maior barreira estava aí. Tá. Nos recursos, porque não me faltava vontade, não me faltava desejo, mas eu também tive outras situações na vida, porque a vida às vezes ela conduz a gente para alguns lugares. Eu vou te dar um exemplo. Em 1994 eu era solteiro, hoje sou casado, bem casado, graças a Deus, e em 1994, antes de eu conhecer a minha esposa, eu comecei a frequentar um curso de piloto de avião, teórico, no Aeroclube de São Paulo. Mas eu também não tinha condições de prosseguir. E vou ser bem sincero aqui, os colegas de avião me desculpem, mas o meu sonho estava no helicóptero. Então, caramba. Só que o helicóptero, o curso de helicóptero, não teórico, o prático, sempre foi também muito mais caro. Sim. E então eu sentia que eu não ia conseguir evoluir e acabei parando. No ano seguinte eu conheci a minha esposa, as prioridades mudaram e a gente foi evoluindo nesse sentido. E aí eu acabei encontrando um outro cenário. Nós trabalhávamos juntos na mesma empresa. Eu trabalhei numa empresa antes onde eu tinha uma função, eu gostava demais do que eu fazia
E lá tinha um contexto, tinha uma situação. Minha esposa também trabalhava lá. E lá eu estive por 14 anos, tenho memórias maravilhosas, a empresa maravilhosa, fiz amigos lá, que até hoje ainda tenho contato, e nós estamos falando de coisa muito antiga. Só que essa empresa era uma empresa do segmento de saúde, era um plano de saúde, e eles tinham as próprias aeronaves. E eu não sei te dizer quantas vezes eu visitei o aeroporto de Congonhas para ir lá ver de perto as aeronaves. Que legal. E os pilotos que estavam lá à época, acho que nem aguentavam mais me ver lá, de tanto que eu ia lá, só para ter o contato. Né? Isso alimentava o seu sonho. Isso, demais. Só que da mesma maneira que isso alimentava, também me trazia uma certa frustração. Porque eu queria estar ali e não podia estar ali naquele momento. Mas ok, a gente vai administrando isso, né? E vai... Mas mantinha vivo dentro de você essa chama da questão da aviação. Tem algumas situações, só para ilustrar. Eu morava no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, e nós trabalhávamos no bairro do Itaim, na Avenida 9 de Julho. E eu me lembro, a minha esposa sabe que é um fato, porque trabalhávamos juntos e nós íamos de carro. E muitas vezes eu me peguei olhando para cima e eu começava a chorar. Caramba. Literalmente. Porque eu olhava aquilo e eu falava, poxa, por que não, né? Eu ficava tentando encontrar um porquê e sempre buscando entender, sabia que era questão financeira, mas eu sempre também, você quer algo mais, você fica procurando uma resposta, por que eu não consigo? Tem tantos que podem, por que eu não posso? Mas sempre com o desejo. E nessa ida até a 9 de julho, em algum momento a empresa mudou. E o nosso departamento, ele saiu da 9 de julho e foi transferido para Alphaville. Só que em Alphaville, do outro lado da rua, tinha um heliponto. E o heliponto era do resgate, vamos colocar assim, onde as aeronaves que buscavam enfermos operavam. Então você imagina, uma pessoa como eu, apaixonada por aquilo, e via do outro lado aquele helicóptero chegando. E às vezes várias vezes, né? Eu trabalhava à noite, mas assim, eu chegava cedo, à tarde, e eu via, às vezes, ele chegava, saía antes de dar o pôr do sol, o horário noturno. Então, aquilo me instigava mais. Caramba. Muitas vezes eu pedi para tomar café, saía do departamento, atravessava correndo a rua, quando eu via o piloto subir para o heliponto, eu me lembro direito, eles usavam, para quem conhece vai saber, um macacão laranja, né, para não fazer propaganda da empresa, e ele amarrava o macacão com a camiseta branca por baixo, e aí eu já sabia que ele ia embora, e eu via ele subindo as escadas. Que legal. E eu saía correndo para ir lá, só para ver ele acionar o helicóptero, enfim, então essa era a paixão, né? Nessa empresa. E você ficou 14 anos lá? 14 anos. Caramba. E em um determinado momento, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa empresa e eu pude escolher o curso que eu queria fazer e eu escolhi Direito e fui frequentar a faculdade de Direito. Aí tem uma situação. Há muitos anos eu não estudava, né? E quando eu fui prestar o vestibular numa boa universidade, eu passei em primeiro lugar. Aí tem uma situação. Eu não acreditei que aquilo tinha acontecido, porque eu peguei o resultado na internet e eu e minha esposa, eu falei, não é verdade. Eu não acreditei que era possível. E eu não falo isso... Por já estar muito tempo parado, né? Sim, mas por que eu estou fazendo questão de enfatizar isso? Eu vou voltar um pouco. Porque durante muitos anos, a minha esposa, ela nunca foi favorável a eu largar uma possibilidade de um futuro promissor dentro da empresa onde eu estava, porque alguns colegas fizeram carreira lá, né? Tem pessoas que estão lá até os dias de hoje, portanto, há mais de 25 anos, a empresa é muito boa. E então é muito difícil, porque todo mundo busca estabilidade financeira. E a empresa oferecia essa possibilidade para aqueles que se empenhassem, que se dedicassem. E ela sempre foi a pessoa que, de alguma maneira, não é que ela não incentivava. É um receio, que é natural. Exato, porque você quer segurança. Sim, exatamente. Né? Todo mundo quer estabilidade, segurança, benefícios. Só que quando, nesse momento, eu passei em primeiro lugar, eu não sei, e eu acho que talvez aquilo tenha virado alguma chave dentro dela, ela tenha entendido algo como dedicação,
não sei, Deus falou alguma coisa para ela, algo aconteceu. Algo aconteceu. E ela me perguntou assim, aquele seu curso lá, que era o curso de piloto, quando que começa? Eu falei, olha, tem uma turma começando agora em dezembro. Eu estava sempre muito ligado, Sim, né? Sempre envolvido, acompanhando. Exatamente. Então foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. Que legal. Agora, voltando, quando nós vimos o resultado no vestibular, nós acabamos indo pessoalmente até o campus, porque eu não acreditei. Tá. Sabe aquela coisa antiga que tinha um mural? Sim, que você ia lá ver seu Isso, nome, estava procurando lá. Olha estava só. lá, nós fomos lá e de fato era. Então eu comecei, primeiramente, cursar a faculdade, e foi uma época bastante difícil, eu vou explicar já por quê. Porque eu tinha uma rotina de trabalho que ela funcionava assim, nós trabalhávamos 6 horas. Então eu entrava às 18 e saía meia-noite. Lembrando que eu morava em Guarulhos e trabalhava em Alphaville. Quando eu optei por fazer o horário do meu curso de Direito, eu optei por fazer na parte da manhã. Tá. Então eu saía do meu trabalho à meia-noite, digamos que 1h30 da manhã eu iria dormir, acordava cedo, eu ia para a faculdade e na hora do almoço saía e voltava para casa. Ok, descansava ou fazia um trabalho, enfim. Vida normal. E depois eu voltava para o trabalho. Ocorre que eu tinha uma escala de 6 dias no meu trabalho. E para que a gente pudesse descansar mais não eu, o departamento todo acabava fazendo um plantão de 12 horas no final de semana para eu poder descansar um dia e meio, né? E aí começaram algumas dificuldades. Porque quando ela concordou com o curso, eu me matriculei no curso e a opção era fazer à noite, eu não podia porque eu trabalhava, ou aos finais de semana. Nós estamos falando de um curso de piloto privado que dura em torno de 4 meses, onde eu estudaria todo sábado e todo domingo. Tá. Então, eu saía do meu trabalho, vou exemplificar, porque os plantões de 12 eram sexta, sábados ou domingo. Então, um exemplo. Se eu fizesse o plantão na sexta-feira, eu entrava às 18 horas, saía às 6 da manhã do trabalho, corria até Guarulhos, tomava um banho, me trocava e voltava para assistir aula. Aí eu assistia aula o dia inteiro, terminava e ia para casa. Quando isso acontecia no sábado, eu estudava o dia inteiro, virava à noite e no outro dia estudava o dia inteiro para poder ir dormir. Depois, domingo para segunda, vinha a faculdade. Então, assim, eu tomei tanto café, tanto energético... para ter o gás, para estar acordado. Que eu tive uma crise renal. Caramba! Por conta de tanto energético, porque eu Sim. sentia muita fadiga, né? Sim. Mas eu não faltei um dia. Que legal. Eu não perdi um dia de aula. O sonho era uma coisa muito... Quando o sonho é muito forte, não importa o como. Não. E assim, eu sempre... De alguma maneira, eu sempre acreditei. Só que tem uma outra coisa, Wilton. Durante todo esse processo do curso de piloto privado, que duram 4 meses, eu vou fazer um comentário aqui. A minha esposa, ela dizia assim, depois do curso, ela me motivou, mas ela falava assim, eu tenho medo de você se frustrar, ou seja, eu vou ficar triste se você se frustrar. Por quê? Porque nós estamos falando de um curso caro. Tá. Lembra que a gente falou do nível superior? Aquilo que você gasta em 4 anos numa faculdade, em 1 ano, eu diria para você, de curso, com hora prática, é o que você gastaria. Então, realmente é caro. É custoso para uma pessoa se formar. Muito caro. E eu não tinha essa condição financeira. Tá. Né? Por mais que nós tivéssemos uma vida estável, que estava tudo dentro do orçamento, mas eu não tinha condição financeira de fazer a parte prática. Tá. Mas eu fui lá para cursar o teórico. E já era uma grande vitória. Imagina. Eu tinha começado, tinha dado o primeiro passo, Exato, pelo menos. Exatamente. E eu fui. E aconteceu algo... Eu acho que a palavra que eu posso usar é extraordinário. Porque eu entendo que nós temos que fazer o possível, Sim. na minha maneira de enxergar a vida. O impossível, para quem tem fé e crê em Deus, Deus faz. Exato. Né? E eu acredito na meritocracia. Exatamente. Eu acredito que se você não se doar, se você não se empenhar, se você não fizer realmente tudo e mais um pouco, não é fácil. Exato. Mas quando você faz, eu acredito na recompensa.
Que legal. E aqui eu vou falar do final, que é hoje. Eu me sinto recompensado. Depois vamos falar disso. Então eu voltei, Wilton, lá e continuei o meu curso. Com 2 meses, lembrando de um curso de 4? Sim. Com 2 meses de curso, em um determinado momento, vou tentar ser rápido, todos saíam para almoçar. Começava de manhã, almoço e a parte da tarde do curso. E eu estava tão cansado que nesse dia eu comentei com os meus colegas, olha, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair porque eu tô cansado. Então eu vou comer alguma coisinha e vou na sala, deitar na cadeira, lá Sim. na carteira de estudo e dar uma cochiladinha. E um amigo falou assim, eu vou ficar com você. E ele ficou. E foi nesse momento que o extraordinário aconteceu. Então, ele olhou para mim e usou essas palavras. Eu não sei te dizer porquê, mas em alguns momentos da minha vida, parece que Deus fala comigo e ele está falando assim, ajuda ele. Olha só que interessante. Simples assim. E muitas coisas aconteceram, mas ao final de tudo isso, eu quero te dizer uma coisa, ele pagou o meu curso prático de piloto privado e piloto comercial à vista. Caramba. E nós fizemos uma parceria de trabalho, fomos trabalhar construindo casas para que eu pudesse pagá-lo. Poxa, que Tudo interessante. isso só aconteceu depois que eu conheci a esposa dele, o pai dele, a família dele, ele conheceu a minha, para entender o contexto. Não Claro, foi, claro. né? Mas o que eu quero te dizer é que o extraordinário também acontece na vida das pessoas. E uma das coisas que me traz muito como reflexão na hora que você conta essa parte da história é as oportunidades elas vão aparecer, mas você precisa estar presente, Exato. você precisa estar em ação. Exato. É isso. Se eu não tivesse entrado no curso, Exato. se eu não tivesse... Porque eu entendo, e eu vou aqui fazer um comentário, eu entendo que ele viu algo. Claro. Ele viu empenho, ele viu dedicação, porque nós já nos conhecíamos, ele sabia do meu trabalho, da minha luta. Ele começou a entender o contexto. Então, em cima do que você disse, eu acredito muito nisso. Exato. Porque, assim, a gente também, quando olha para pessoas ao redor, às vezes a gente quer estender uma mão, mas o que você vai procurar? O mérito. O mérito, você vai procurar a pessoa que está se dedicando, o esforço, Isso. a pessoa que realmente tem vontade, Exato. quer. E essas pessoas, eu acredito, as pessoas chegam lá. Exatamente. Né? E aí, por isso que eu falei do extraordinário, né? Porque o extraordinário aconteceu. Então, eu fiz os meus cursos. Eu nunca tinha voado de helicóptero. Olha que interessante. E vou dizer uma coisa, a primeira vez que eu saí como aluno no Robinson 22, que é bem pequenininho para quem conhece, uma bolinha. sem porta, porque o instrutor tirava a porta por causa do calor, porque não tem ar-condicionado. E eu olhei para baixo e falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas, meu sonho era para tudo isso, né? Tá aqui sem porta agora. Pois é, e assim, pode ter gente que não acredita no que eu vou falar, mas eu morro de medo de altura. E não sou o único, tem muito piloto. Sim. E, enfim, então ali começou uma fase. Então terminei o meu piloto privado. Muita dificuldade, faculdade, com trabalho junto. Fui fazer a prova, depois fui fazer a parte prática. Depois veio o piloto comercial e é o mesmo processo, 4 meses, da mesma forma, estudando, trabalhando. Acho que é nesse período que você comentou comigo ali fora sobre a questão do não almoçar, né? Exato. É nesse período, eu acho interessante eu isso. vou te explicar. Isso foi exatamente um pouco depois. Como aconteceu? Eu não tinha dinheiro. Se eu tirasse... Foi depois da formação. Sim. Se eu tirasse o dinheiro para eu almoçar, isso ia faltar na minha casa. Caramba. E são coisas que a gente não fala, né? Exatamente. Eu fiz um comentário, por muita coincidência, com o meu irmão ontem, numa reunião de família, e eu comentei um pouco sobre essa dificuldade. Falei, a gente chegou a não ter o que comer em casa. E muita gente não sabe disso. Eles não sabiam disso, né? E o que eu fiz? Eu ia para o Campo de Marte, porque quando você está começando, você não é ninguém. Exatamente. No ambiente em que você está. Em qualquer lugar, Sim, tudo que você começa... As pessoas precisam entender que é muito trabalho e muita dedicação. Só que é uma fase, depois vem a outra fase. Exato. Né? Se fazer conhecer, se fazer ser visto.
Uhum. E se fazer ser visto, a gente costuma dizer, vai bater lata, é como se diz na aviação. Tem que estar presente ali para as pessoas te verem. Exato. Então, você faz hora de campo ou de L-centro, não importa. O meu mundo era ali. Então, eu tinha que estar ali. E para que eu estivesse ali, eu tinha que me alimentar. Exato. Só que eu não tinha dinheiro. Então, eu fiquei 1 ano sem almoçar. Olha só. Nesse 1 ano, eu perdi 20 quilos. E neste 1 ano, como eu sobrevivi ali? Então, eu entrava nos hangares, são muitos lá, e eu entrava nos hangares onde tinha cafezinho. Sim. E punha bastante açúcar e tomava café com açúcar para me dar uma energia. E glicose ali para dar uma... Exatamente, era o que eu tinha, porque eu sabia que se eu almoçasse ia faltar em casa. Então, eu tinha que fazer isso. E eu fiz. E alguns amigos... Alguns colegas começaram a perceber algo de diferente. E começavam, vamos almoçar? Eu falava, não, obrigado, eu já almocei. Sabe, coisas do gênero. Normal. E eles percebiam, não, eu vou pagar seu almoço, você vai comigo. Eu falei, não precisa. E eu não ia, e não era orgulho. Era realmente, eu não queria incomodar as pessoas com isso. E acho que você estava vivendo a sua jornada também. Você estava vivendo o seu processo, Sim. Aquilo que você tinha sonhado e que fazia parte para a construção da carreira. Essa dificuldade não significa que vai existir para todos, mas para mim existiu. Sim, e eu entendo que todo mundo tem a sua. Isso. E é uma fase. Exato. E você tem que estar disposto a passar. É isso. E perseverar, né? Passar a fase. Exatamente. Eu sempre acreditei, como te disse, eu sempre acreditei no mais. Eu sempre acho que é possível. Claro. Né? Então, eu continuei ali, né, nesse processo. Eu vou te contar uma coisa que eu fazia, que muitos amigos não sabem. Eu cheguei a colocar uniforme, eu não tinha emprego, eu não era ninguém na aviação. Então eu colocava meu uniforme, minha roupa, a minha berimbela. Olha só. E eu andava no campo de Marte. Para que as pessoas que não me conheciam me enxergassem como um piloto. Sim. Porque muitos te vêm andando, mas não sabiam. E eu, na verdade, quem era? Quem era o Moura naquele momento? Um ou outro conhecendo. Então, muitos me abordaram. Você é piloto? Eu falei, sou. Ô, comandante. Olha que interessante. Que é como as pessoas se tratam. Sim. Então, era a minha estratégia de marketing para ser visto. Se fazer presente no ambiente, as pessoas conhecerem você, um piloto novo, mas que está aqui. Exatamente. Eu acho que é isso, é o seu nome, a construção do seu nome. Você tocou num ponto agora, você fez um comentário sobre o piloto novo. Quando eu me formei, eu já me formei com 36 para 37 anos de idade. Então, eu precisava de um diferencial. Sim. E aí entra a maturidade, um pouco da experiência de vida para te ajudar a achar o caminho. Legal. Por isso que, às vezes, a gente tenta passar algo para os jovens, né? Sim. Porque a gente pode não falar, talvez, a mesma língua nos dias de hoje, estou falando por mim. Claro, claro. Que eles falam, mas a gente tem muita coisa a acrescentar. Uhum. Então, eu digo para você, escutar as experiências de pessoas que passam aqui no seu programa, esses jovens escutarem isso, podem fazer a grande diferença da vida dele lá na frente. Porque eu entendo que ter a informação, ela é primordial, porque te coloca num status diferente. Com certeza. E eu vou te falar uma coisa sobre essa questão do jovem, né, do ser novo no trabalho. Eu falei, eu preciso de um diferencial, porque tem muitos aqui mais novos do que eu, e eu vi o jovem como uma concorrência pesada para mim. Claro. E eu fiquei buscando o diferencial. Falei, qual é o diferencial que eu tenho? Porque 35, 36 anos de idade, você pegar o Moura e um jovem com 23, 25 anos, talvez, eu sempre imaginei que ele seria a preferência. Sim. Só que aí eu entendi o seguinte, peraí, o fato de eu ser mais velho, a pessoa que talvez venha buscar um profissional, um piloto, vai enxergar em mim maturidade. Vai imaginar que eu tenho mais experiência do que aquele de 23. Já tem tempo, né, de rodagem ali, já voou muito. Se ele perguntar, eu digo a verdade. Mas se ele não perguntar, eu imaginei que a minha idade era favorável. Eu falei, bom, achei um diferencial, preciso de mais. Eu fiz uma coisa. Na aviação, nós temos... hoje chamam Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil, RBAC.
E são vários números, né? Antigamente chamava RBHA. E o que eu fiz? Eu, por conta própria, comecei a estudá-los. Então, eu abri o computador em casa, no trabalho, onde eu podia, e começava a estudar. Então, eu lia todos os regulamentos, tudo que você pode bacana. imaginar. Então, ali você fala sobre carteiras, fala sobre saúde, sobre manutenção, tem regras do ar, tem muitos, são vários. E eu comecei a ler todos, porque eu entendi, Wilton, que aquilo poderia ser um diferencial. Sim, o conhecimento. Né? Exato, a informação, né? O conhecimento. E o que eu fiz? Quando as pessoas comentavam, eu falava, isso é assim, isso está escrito, isso está em tal local. E que dava, chancelava a questão da idade. Poxa, ele é experiente, ele tem... Aí é que tá. O que aconteceu? O meu telefone começou a tocar por inúmeras razões. Ô Moura, isso aqui você entende disso, sabe como é que é? Isso está em tal regulamento, isso... E foi assim... Que legal. Que eu comecei a encontrar um diferencial e comecei a me tornar uma pessoa que virou referência para colegas, não para aviação de maneira geral. Ali encontrou um nicho para se destacar. Então você começou a se destacar, porque quando você tinha uma informação que todo mundo buscava em você essa informação, porque as pessoas não sabiam, você se destacou. Então, é como se fosse assim, nós temos uma dúvida sobre tal coisa. Chama pro Moura. Foi isso. Mais ou menos isso. Muitos amigos me ligavam, muitos colegas me consultavam. Então, ali naquele meio onde eu vivia, eu comecei a me tornar alguém. Que legal. Né? Então, eu tinha que fazer mais por mim mesmo para me diferenciar. E isso foram muitas horas, foi muita dedicação, foi muito difícil entender muita coisa porque eu desconhecia. Claro. Eu era novo. Aí vem um detalhe. Esse trabalho que eu tive, ele teve uma grande recompensa. Eu tenho uma pessoa que ele foi meu primeiro instrutor. Tá. E à época, ele havia sido contratado por um grande empresário e esse empresário necessitava homologar uma empresa. Ele comprou um helicóptero zero, tá? E, em 2006, e ele precisava dessa aeronave para poder executar alguns trabalhos de aerofotografia, aerocinematografia, etc. E eu via que esse instrutor, piloto, o que ele fazia? Ele dava a instrução e estava com dificuldade para poder tratar essa questão da homologação da empresa. Parte mais burocrática. Isso. E eles haviam contratado um despachante aeronáutico, como nós chamamos, uma pessoa que estava fazendo uma consultoria, ajudando a montar a empresa. Mas ainda assim existiam dificuldades. Em um determinado momento, eles precisaram confeccionar um manual que se chama MGSO, que é um Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional, que é para segurança de voo. Sim. E esse manual, ele não tinha um profissional que o fizesse. A ANAC era uma agência, né, que cuida da regulação, recém-instituída no Brasil, e não existiam profissionais formados pela ANAC, e tinha essa necessidade. E eu cheguei para ele, vi a dificuldade, falei, você quer uma ajuda? Posso te ajudar? Me ofereci. Pode? Eu falei assim, então tá, você me dá a legislação, tudo que você tem, eu vou ler e vou dar uma estudada e ver se a gente consegue, se eu consigo te ajudar. Sim. E eu fui ousado, eu diria, porque eu não fazia ideia do que se tratava. Mas, enfim, eu peguei e li isso tudo, Wilton, e resumindo a história, no outro dia eu falei, se você me ajudar, como você é um piloto, tem experiência, eu consigo. Você consegue? Consigo. Resumindo, eu fiz o manual, houve uma inspeção da ANAC, uma vistoria da ANAC na empresa, legal. O manual foi aprovado, eu tenho um documento que diz, a ANAC me aceitando como um gerente de segurança operacional, sem eu ser, desde que eu me comprometesse a fazer o curso na sequência, eu fiz, me tornei gestor de segurança operacional, comecei a atuar nessa área e isso não teve fim. Aí eu desenvolvi manuais de curso, regulamentos de escola, assinei como gestor de segurança operacional, dei palestras em escolas, e aí a vida foi tomando também esse rumo e eu fui encontrando meu espaço. Você ficou durante um tempo com instrução também, Moura? Eu não cheguei a dar instrução prática, não. Eu sou instrutor de voo também,
Mas por circunstâncias da vida, eu poderia dizer para você, talvez um privilégio. Eu acho que vai por esse lado, né? Porque a maioria vai, né? A maioria tem que passar pela instrução. Mas o que aconteceu? Como eu acabei trabalhando nessa empresa e consegui fazer esse manual, eu acabei me tornando piloto lá também. E foi lá onde as coisas começaram. Que legal. Foi lá que eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar experiência, comecei a voar com esse piloto mais experiente e a minha vida foi tomando essa forma e eu já fui para aviação executiva. Então eu diria para você, eu acabei não necessitando passar pela instrução. Já dei instrução sim para pilotos ascenderem em outros equipamentos, já dei instrução para patrão que queria tirar a carteira e assim foi. Então eu acabei tendo legal. Quis tirar essa carteira, fui conquistando todas as carteiras que haviam disponíveis, inclusive a de avião. Por conta própria, eu sempre entendi assim, poxa, é tão importante ser um piloto completo. Então eu estudei por conta própria em casa, fiz a prova da ANAC, a legislação permite para piloto privado e em um determinado momento surgiu a oportunidade e eu também fui voar avião. Que bacana. Além de piloto comercial de helicóptero, também acabei voando o avião. Aproveitando esse gancho aí para a gente iniciar, tem até algumas fotos que a gente vai mostrar daqui a pouco, até para a galera entender como a gente se conheceu, Sim. né? Quando nós fomos adquirir a nossa primeira aeronave, nosso primeiro helicóptero, e na compra dele, quem estava naquele momento pilotando era o nosso querido Moura, comandante Moura, que pilota. Privilégio. E ali a gente fez a compra naquele momento e o Moura participou de toda essa transição. É verdade. Daí a aeronave veio para as nossas mãos e aí a gente começou a operar com ela. Então foi ali que a gente conheceu o Moura. Isso mesmo. E foi aí que tudo surgiu. Verdade. E tinha um carinho pela máquina muito grande, uma máquina sensacional, né? Uma história muito interessante. O que mais me chamava a atenção ali é quando as pessoas me falavam, pô, essa é a do Ben 10, né? É, isso. Porque eu acho que até anterior a você, do Ben 10, ou era na sua mão a questão do adesivo do Ben 10? Não, o Ben 10 antes de mim. Antes Quem voa de você, foi um né? amigo, foi na transição, ele me passou, já era antes de mim. Pois é, todo mundo me perguntava, essa é do Ben 10, acho que é do desenho e tal. Eu falei, cara, eu não sei se é do Ben 10. Já fizeram brincadeiras comigo, uma vez colocaram um boneco do Ben 10 em cima do banco, quando eu cheguei no hangar, aconteceram coisas assim, brincadeira, né, coleguismo. Assim, e aí, mas a questão de estar voando no Ben já é para frente dessa empresa que você havia começado. Sim. O Ben, né, que a gente fala, o Ben 10, que é o Brava Eco November, foi o primeiro... Nomenclatura da aeronave, para todo mundo entender. Isso, é o prefixo dela. O prefixo. Foi o primeiro helicóptero que eu sozinho assumi, porque lá na empresa voei outras aeronaves, voei também numa outra empresa depois dessa, mas sempre a aeronave deles. Assim, agora, na aviação executiva, que é onde eu estou até hoje, onde eu trabalho e eu gosto, foi a primeira aeronave que eu tive o privilégio de assumir, por isso um carinho imenso. Então, você pegou uma aeronave assim, tinha muito carinho em volta dela, né? Foi muito tanto legal, meu quanto do antigo proprietário, claro. Quem você conheceu à época, o empresário também como você. Então, eu tinha um carinho especial por ela, mas essa foi a primeira. Que legal. Foi a primeira aeronave que eu assumi. Vamos, inclusive, até dar uma olhadinha em fotos, por favor, Rafa, se você puder colocar a primeira aqui, acho que é ele que vai aparecer aí pra gente começar essa história, né? Olha ele aí, ó. Essa é a aeronave, né? Esse é o famoso Ben 10. Essa foto, ela foi tirada por um amigo que me colocou nesse trabalho e foi o meu primeiro voo. Na verdade, eu tirei de um hangar e levei saiu de uma manutenção e levei para este hangar onde nós estamos. E no momento que eu pousei, eu estava cortando a aeronave, como a gente comumente diz, né? Desligando ela. Foi no momento que eu cortei, ele veio lá na frente e tirou essa foto. Legal. Então ela é muito especial para mim. Nossa. Quando chegou pra gente, ela já estava até diferente. Esses adesivos já não tinham, era um adesivo cinza do lado. Isso, esse adesivo verde nós tiramos, né? Foi um gosto do antigo proprietário, nós tiramos, por isso se chamava de Ben 10, por conta da cor, etc. Aí tirou e deixou de existir. Ela ficou mais clean e tal, muito bonita, aliás. Que legal, que bacana. E, enfim, a gente acabou depois utilizando bastante também. É um carinho muito grande. E quanto tempo você ficou, Moura, nessa... Essa aeronave... Essa operação você ficou bastante tempo. Deixa eu ver, eu fiquei... quase 2 anos, eu acho, com o proprietário anterior, depois mais 1 ano, 3 anos. Eu fiquei uns 3 anos e pouco nessa máquina. Ou talvez 3 anos.
Na verdade, é onde todo piloto, na verdade, começa. Porque quando você inicia a carreira, a sua progressão para outras aeronaves, ela está associada a muitos fatores, né? Certo. Mas dentre eles a sua experiência de voo. Exato. Né? Então, normalmente os trabalhos, quando você começa na aviação, eu já tinha uma experiência nessa aeronave, mas quando você começa com as aeronaves menores, com raras exceções e privilégio de muitos que às vezes têm o prazer de já começar em aeronaves maiores. Essa aeronave é uma aeronave que nós chamamos de monomotora convencional, que é um motor a pistão, não chega a ser ainda um motor a reação ou turbina, como muitos falam também, né? Mas fui muito feliz. É o início, nossa. Exatamente. Mas assim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi nesse momento também é que é uma baita de uma máquina. Sensacional. Uma máquina forte, uma máquina com segurança. Acho que a questão da segurança, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. A aviação, ela é segura. Sim. Quando respeitadas as regras, ela é segura, não tenho a menor dúvida disso. Assim, não fosse, eu não subiria numa aeronave, né? Então, nós por ser uma pessoa que vivencia isso há tantos anos, assim como outros colegas, há muito mais tempo, né? Nós entendemos que uma aeronave bem cuidada e as regras sendo respeitadas, você pode ter certeza de que ela é extremamente segura. É algo em que eu confio demais. Nós temos muitos profissionais por trás disso, muita gente pensando. Então, você tem um engenheiro que pensou, você tem os colegas de tráfego aéreo que orientam, que estão lá também para ajudar, para controlar. Os mecânicos, como não falar dos mecânicos, que a base de tudo, né? Sim. Então, assim, são anjos que cuidam da gente. Então, assim, existem muitos outros, né? Os colegas que cuidam da sua aeronave enquanto você não está lá no hangar. Então, é uma coisa... É uma junção de muitas pessoas para poder traduzir isso tudo em segurança, que é o que a gente engrenagem. Fala. E sempre com muito zelo de antecipação, é bem diferente. Acho que para quem não tem muito conhecimento, não entende que na parte da aviação as coisas são muito mais antecipadas, né? Então, nós vamos se trocar as coisas não porque quebrou, nós vamos se trocar porque desgastou. Você tem a manutenção preventiva e a corretiva. Então, por exemplo, a aeronave que eu hoje estou voando, a que eu trabalho, nesse momento ela está passando por um período de manutenção. Então, muitas coisas você faz preventivamente. Né? Você não espera ela danificar ou quebrar, que é a corretiva. Então, isso faz com que ela... E tudo isso foi muito bem dimensionado pela engenharia, pelo fabricante. Então, se ele fala para você que você tem que parar a cada 50 horas ou a cada 400 horas, com toda certeza, existe um limite maior de tolerância, né, para a peça, ou para o reparo, ou para o serviço. Mas se ele mandou você parar ali, é ali que você vai parar. Que legal. Então, isso se traduz em quê? Segurança, né, confiabilidade, enfim. Então, de fato, é isso que você falou. Vamos avançando. Pode passar, por favor? Tem a próxima, aí já é uma máquina maior. Essa máquina... 407. Quando você fala de aeronave, assim como você fala de carro, né, de moto, ou de qualquer outra coisa, de marca, as pessoas têm as suas preferências. Né? Nós temos muitos fabricantes excelentes. Eu tive o privilégio de voar aeronaves, hoje Airbus, antiga Eurocopter, ou Elibras, no caso são aeronaves montadas aqui no Brasil. Aeronaves maravilhosas, aeronaves que realmente são seguras, todas são. Mas a gente sempre tem um queridinho no coração da gente, né? E eu sou um fã incondicional do fabricante dessa aeronave. Eu gosto. Muita gente fala bem da Bell. Sim, assim, eu fui uma vez só. Assim como de outras, mas assim, essa aeronave, ela foi a realização de um sonho. Mais um, na verdade, né? Muitos dentro da aviação. Quando essa aeronave foi comprada, que nós saímos do bem, e essa aeronave foi adquirida, ela ficava no mesmo hangar, era de um outro empresário, e eu tive o privilégio, né, de poder subir, porque é uma ascensão. Eu saí de uma aeronave para 4 pessoas, para uma outra aeronave para 7 pessoas. Então, para mim, foi um grande passo, foi maravilhoso. É uma aeronave que trouxe muitas lembranças. E essa foto, assim como a outra, ela foi tirada logo no início. Assim que adquiriu?
Assim que nós adquirimos, que nós recebemos a aeronave, eu não me lembro se eu já tinha voado. Eu acredito que ainda não tinha feito nenhum voo nessa máquina. E aí eu tirei essa foto. Então ela também foi separada porque tem um espaço muito grande em cima no meu coração. Hoje ela está voando em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? Foi para lá. E também tem que ter um upgrade na carteira, nesse caso de máquina. Tem. Quando você tem a carteira do monomotor convencional, para você poder migrar para esta aeronave, a legislação ela muda muito, né? Mas à época, hoje ainda se faz, é óbvio, mas assim, existem algumas exigências que existiam antigamente você tinha que cumprir um curso, um certificado. Hoje existe uma outra categoria que é endosso, mas isso não faz com que você não tenha que fazer o curso específico do equipamento. Então vamos lá, são duas coisas. A primeira é que eu tive que fazer um curso que nós chamamos de Ground School, que é o curso do equipamento específico da máquina, para aprender todas as características que envolvem ela na parte teórica, tudo que é possível, tudo que consta no manual do fabricante. Eu fiz esse curso, porém, para eu poder voá-la, eu precisava fazer, se eu não me engano, eram 8 horas de voo como aluno, vamos dizer assim, em treinamento no equipamento, mas um outro colega, não necessariamente uma escola, porque uma escola não vai ter uma aeronave dessa. Sim. Então, um outro colega me deu esse curso, ministrou, me deu a instrução. Nessa aeronave, eu voei com 2 pilotos que me deram instrução. O antigo piloto dela e um outro piloto que voava uma semelhante. Então, os dois me deram instruções práticas. Então, eu fiz emergências, eu fiz tudo o que era possível fazer na aeronave, que às vezes num simulador de voo você não pode fazer. Desculpa, na aeronave você não pode fazer o que pode fazer num simulador de voo. Então aí eu adquiri uma nova carteira, que é o monomotor, a turbina, né? Ou a reação, né? Como a gente fala. Legal. E foi aí uma mudança. Mais um sonho. Mais um degrau. Pode passar, por favor. Mais um degrau. E aí já subiu mais um pouquinho, essa fase aí eu até acompanhei um pouquinho, foi bem... É verdade. Foi bem legal. O que aconteceu aqui, Wilton, eu já tinha feito o curso de piloto privado por conta própria, o teórico. E quando eu comecei a operar, eu comecei a cuidar de muitas coisas, porque o piloto da aviação executiva, um pouco diferente do offshore, que o pessoal que voa plataforma, ou táxi aéreo mesmo aqui, ou uma linha aérea que é avião, você não tem o suporte, não tem a estrutura de tantas pessoas para te auxiliar a conduzir a operação. Então, o piloto da aviação executiva, ele meio que tem que fazer tudo. Então, você tem que ser bem polivalente, você tem que gostar muito do que você faz. E eu sempre fui apaixonado. Então, você cuida da parte financeira, você vai gerir a questão da aeronave, das paradas de manutenção. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que gerir todos esses processos. E um dos processos que faz parte era observar os custos operacionais do meu patrão. E eu tinha algumas missões que, obviamente, claramente, para qualquer um, dava para perceber que era uma operação para avião. Dada a distância, o helicóptero ele é uma aeronave, uma ferramenta fantástica, uma plataforma de serviço sensacional, que te leva de um ponto ao outro em muitos lugares que o avião não te atende. Exato. Mas também existe o contrário. E o avião ele é rápido, o avião ele também é ágil, ele também é seguro, ele vai mais alto. Em algumas situações como essa, que eu pude participar e ajudar na escolha do modelo do equipamento da aeronave. Então eu fiz um grande estudo com ele e cheguei para ele e falei assim: olha, chefe, o senhor precisa de um avião. A sua operação ela não é só mais para um helicóptero, porque tinha a questão do custo. Porque o que acontecer é que você acaba economizando. Então, nesse contexto, eu sugeri. Fizemos uma coisa que é comum na aviação, que é troca de hora. Eu encontrei um empresário que precisava eventualmente de um helicóptero e não tinha. E o meu patrão, à época, que precisava de um avião e só tinha um helicóptero. E nós trocamos hora para experimentar. E aí o que aconteceu? Ele gostou. Começamos com uma aeronave antes dessa, né, que foi um monomotor, só que eu já tinha feito o curso.
Eu já estava pronto na parte teórica. E ele falou, o que você precisa para voar? Eu falei, preciso fazer o curso prático. Vê lá quanto é e pode começar. Entende? Que legal. Então eu já Mais tinha... uma vez, aquela questão de você absorver a oportunidade por estar presente em ação. Isso. É assim, isso significa que assim, o Moura tá sempre certo ou tá certo nesse contexto. Não, não é nada disso. Mas foram as coisas que eu consegui enxergar, Claro. né? Foram aquilo que eu consegui enxergar e eu fui tentando usar da melhor forma possível por uma ascensão. Que legal. Né? E eu sou grato e eu tive esse privilégio. E voou? Voei. Esse é o Mustang? Esse é o Citation Mustang. É o Citation Mustang. Ele é um Very Light Jet, é um jato pequeno para 4 passageiros. São 2 pilotos. Não vou tirar o mérito de ninguém. Quando eu sentei ali, inicialmente eu ia fazer o curso, íamos contratar um piloto por 6 meses. Então meu patrão falou, Moura, eu estou preocupado com uma coisa. Eu falei, pois não. E o dia que tiver voo dos 2? Tá. Então ele falou, eu prefiro contratar um piloto do avião, até porque nós estávamos falando de um jato. Sim. E aí entra a necessidade de você ter maturidade, humildade para entender, não sou eu que vou voar, não, vamos contratar. Então, nesse contexto, nós contratamos um outro profissional, um outro piloto, que é um amigo, que veio com experiência, né? Ele veio com bagagem, também para me ensinar. Que legal. E eu sentei ali, fui o copiloto dele, tive o privilégio de voar, voamos um bom tempo nessa aeronave, foram muitas horas, e foi uma fase sensacional na minha vida, maravilhosa, onde eu aprendi muitas outras coisas e me sinto de novo um privilegiado por ter experimentado isso. Caramba, que bacana. Foi bacana, viu? Foi maravilhoso. Que legal, mais um upgrade na carreira. Essa foto foi tirada em Colatina, no Espírito Santo. Eu ia te perguntar onde era, Colatina, no Espírito Colatina. Santo. Que bacana. Veja, para helicóptero, muito longe. Sim. Mas para uma aeronave como essa... Rapidinho. Nossa. Daqui lá em quanto tempo? Eu preciso me lembrar, mas é em torno de 1h40, 1h50. Muito rápido. Para um helicóptero, sei lá, seria umas 4 horas no mínimo. Sim. Entende? Então, maravilhoso. Muito bom. Pode passar. Aqui já é um episódio mais recente, né? Essa aeronave, depois que eu saí daquela aeronave anterior... Esse é um Agusta, né? Esse é um Agusta, é um helicóptero bimotor, é uma aeronave que voa por instrumentos, é uma aeronave maior do que aquela anterior, foi um privilégio também, uma ascensão de carreira, uma outra carteira da mesma forma, faz o curso da aeronave, o Ground School. Essa máquina existe simulador fora do Brasil, mas eu acabei não fazendo. Ele não é obrigatório para a aviação que eu vou, que é a aviação executiva. A gente voa sob as regras do RBAC 91. Então eu não sou obrigado a fazer o simulador de voo, mas eu tenho que cumprir muitos requisitos para poder sentar ali. E o que foi feito? Eu comecei a voar essa aeronave... eu preciso me recordar ao certo, eu não lembro, acho que foi 2021 ou 22, 21 acho. Aqui nós estamos já na história recente, né? Sim. E especificamente essa foto, ela tem ali algumas coisas ali dentro. Sim. Nós tivemos um episódio muito triste que aconteceu em 2023, que foi uma tragédia no litoral norte, paulista, né? Na região ali de Juqueí, Camburizinho, onde houve uma chuva muito forte e pessoas acabaram perdendo a vida, né? Sim. E o que aconteceu foi que eu estava na minha casa à noite e o meu telefone tocou e um amigo piloto que havia ido para lá, porque era um feriado prolongado, acho que foi em fevereiro, não lembro se era carnaval, não me recordo. E ele havia ido para lá com namorada, família, colegas, amigos. Então havia um grupo grande de pessoas e eles estavam lá e ele me ligou à noite, acho que já era 1h da manhã talvez, contando o que tinha acontecido e falou para mim, Moura, eu estou tentando falar com o meu patrão, se ele autorizar, você pode pegar o helicóptero que eu vou, que é igual a esse, um Agusta também, e vir me buscar? Por favor, você não está entendendo, porque a coisa era absurda. Só quem esteve lá. E muitos estiveram lá. Muitos realmente trabalharam para ajudar muita gente lá. Bacana. O que aconteceu foi que no início da manhã, no período da madrugada mesmo, eu falei, eu vou para lá. E aí eu peguei algumas coisas que eu tinha na minha residência de suprimento, água, tinha garrafas de água.
fui para lá e mandei uma mensagem num grupo de amigos, um grupo mais fechado, e um outro amigo imediatamente se prontificou. Falei, para arrecadar coisas, falei, porque já que eu vou descer, Sim. eu vou Já levar. leva, eu né? não tinha resposta ainda de Sim. autorização dele para descer, mas eu falei, não, eu já vou para lá, pro Helicentro, e fui pro Helicentro. E aí o que aconteceu? Foi que ele se dispôs e falou, pessoal, quem puder trazer, traz, quem não tiver, quiser me dar dinheiro, eu vou no mercado. E isso ficou imenso. E eu me lembro que eu pousei no outro dia. Eu não tenho conhecimento de outro helicóptero que tenha pousado antes de mim lá. Na primeira hora da manhã, só que isso ficou imenso. Houve uma comoção muito grande, Sim. muitas pessoas participaram. E essa é uma foto, né? Legal. Que é daquela ida, a primeira ida para lá. Depois, assim, isso ficou monstruoso. Pilotos, empresários, pessoas de bom Todo coração. mundo se reuniu para Exatamente. ajudar e fazer todo esse trâmite. E isso foi maravilhoso. Então, Que isso legal, é algo que eu levo no meu coração Não. como algo especial. Fantástico. E o altruísmo de muitas pessoas, Claro. né? Foi demais. Que bacana, Foi demais. viu? Que Mas legal. a história recente é isso aí. E a aeronave maravilhosa que... É incrível, né? Ah, sim. Nunca voei, mas deve ser um espetáculo. Vai voar. Vamos voar. Vamos voar. Pode passar, por favor. Aqui já é onde estamos atualmente. É isso aí. A minha filha, eu tenho 2 filhas. Tá. Né? E a minha filha mais velha, ela estava morando em Florianópolis, está no sul. Estava lá trabalhando, enfim. E ela, neste dia, eu estava falando com ela. E essa foto ela foi tirada em Araras, num heliponto elevado. Eu pousei, fui buscar o meu patrão que estava lá. E eu mandei para ela, então eu fiz um coraçãozinho ali para mandar para ela. E foi um momento especial. Esse heliponto em Araras não é em cima do estacionamento de veículos, que ele tem um estacionamento do... Me fugiu o nome agora. Da loja de veículos? Da loja de veículos, é lá mesmo. Ah, eu imaginei, você falou Araras, eu falei... Foi lá em cima dele, da loja de veículos. E nesse dia... e essa aeronave, desculpa, essa aeronave que eu voo hoje, Sim. que é um Bell também, né? Esse é um Bell... Esse é um Bell 429. 429, é biturbina. Uma aeronave... Isso mesmo. É biturbina, multimotor. Então, essa é a categoria que eu adquiri quando fui voar o Augusta. Ele é multimotor. Mais um sonho realizado. E se você me permite dizer, claro. Eu falo com muita humildade, muita gratidão a Deus, porque eu peço também muita sabedoria para tentar ler as coisas da vida. A gente não consegue agradar a todos, mas eu sempre me empenho para tentar fazer isso, com muita honestidade. Eu vou te dizer uma coisa, esse é mais um presente que Deus me deu, porque era um sonho para mim, como piloto, voar exatamente esse modelo de aeronave. Que é não top, essa, né? Mas... Eu acho que até para que a galera possa entender, porque nós estamos falando que você vai crescendo, você vai chegando em situações que, por exemplo, agora nós estamos falando de um top da aviação executiva em relação à parte de helicóptero. Isso né? mesmo. O 429 é algo absurdo. E eu posso te falar uma coisa, Wilton, é uma máquina... Sim, sensacional. Gosto demais. Sempre você vai encontrar algo que pode ser melhor ou maior. Claro. Por isso que a gente está sempre também querendo algo maior e melhor. Sim. Né? Mas se eu pudesse dizer para você, isso que eu ia dizer agora há pouco, sem nenhuma prepotência, com a maior humildade no coração, eu te digo isso. Mas eu nunca dei um passo para trás na minha profissão. Que legal, poxa. E eu vou te dizer, os motivos são vários. Sempre gratidão a Deus, mas assim, sempre que eu pude, sempre que eu enxerguei, eu sempre tentei estar um passo na frente de alguma maneira, desde lá de trás. Sim, né? sim. Quando a gente ia buscar aquela questão do diferencial, sim. de usar a idade, de sim. ler, de estudar. Estar pronto para as oportunidades. Isso mesmo. O que existe pela frente, honestamente falando, eu não sei, mas eu acredito que vai ser muito bom. Que legal, que bacana. Hoje aqui no 429 voa você e mais quantos ocupantes? Vamos lá. Hoje essa aeronave ela é homologada para um piloto só. Tá. Porém, mais de 90% das aeronaves que existem multimotor hoje, elas voam com 2, piloto e copiloto. Tá. Eu voo single, Tá. eu voo sozinho. Piloto, copiloto e mais 6. Ou piloto mais e mais 7.
entende? É de grande porte. É uma aeronave grande, é uma aeronave multimotora. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá. Bell 429. Com certeza. Helicóptero. Voa, como a gente costuma dizer, é um termo técnico, né? Voa fechado, guardado, voa no meio das nuvens, fica mais fácil de entender. Ela voa por instrumento. Por instrumento. Voa, é sensacional. É uma máquina que tem muitos recursos. Então, o que você tem ali que diferencia ela das outras, né? Você tem redundância. Começa pelos motores. Você tem 2 motores. Então, seguindo um protocolo de voo, seguindo o envelope de voo, como a gente fala, que envolve peso e balanceamento, né? O planejamento do voo. Se você perde um motor, ela continua voando com um segundo, respeitando essas regras. É uma aeronave que tem radar meteorológico, que me permite voar numa condição instrumento, conseguir, numa condição de mau tempo, ou guardado dentro da nuvem, enxergar o que é que tem pela frente dentro da nuvem, porque eu não estou vendo. Exato. Ela tem Stormscope, que é capaz de receber ou fazer a leitura de descargas elétricas para encontrar os núcleos, né, numa condição de mau tempo, e acredite, já usei bastante os dois. Né? Ela tem um Traffic Advisory, que é como algumas pessoas falam, TCAS, né? Comumente falando, onde eu consigo identificar outras aeronaves que estão em volta e as outras que também têm o equipamento conseguem me ver. Que legal. E assim, dentre muitos outros equipamentos que elas têm. Então, voltando lá, a aviação é muito segura. É muito segura. Ela é muito segura. Não precisa ter medo. Não, Ninguém precisa ter medo. Pode confiar. E eu acho que depois de uma carreira tão, assim, ascendente dentro da aviação, Moura, vem a sua vontade própria hoje, que eu não sei se ela é seguir nessa mesma linha de raciocínio ou você tem outras ambições diferentes. Mas o que você quer para frente? O que você espera? Eu quero continuar fazendo o que eu faço até me aposentar. Eu acredito que é uma tendência, né? Óbvio que os fatores que influenciam são muitos, mas é uma tendência, uma evolução de equipamento. Eu acredito que ele pode acontecer, mas volto a dizer, era um sonho alcançado, mas a gente sabe que sempre existe mais. Com certeza. Eu quero realmente poder contribuir com outras pessoas, mais jovens, com um conselho, com algo desse tipo, compartilhar experiências. Isso, acredite, é um objetivo que eu tenho. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar. E espero poder continuar a ser útil ainda por muito tempo. Claro. E quando a gente fala de ascensão em aeronave, nós estamos falando, óbvio, de crescimento na carreira. Claro. Né? Então, eu acho E hoje, quando a gente fala de ascensão, depois de um 429, vem o quê? Olha, se você for falar de aeronaves mais comuns, utilizadas pelos empresários, claro que se você vai para o offshore, você tem máquinas lá muito maiores. Claro. Eu acho que lá a operação é uma operação incrível, é diferenciada, mas existe a aptidão. Sim. E hoje, diferente, é uma outra realidade. Eu nunca almejei. Eu sempre quis trabalhar onde eu estou hoje. Por isso que eu sou feliz, né? Aviação executiva. Mas existe o Airbus 145, que é uma máquina que levaria 2 passageiros a mais, ou seja, ao invés de 6, que é o Bell 429, ela transporta 8 passageiros atrás, mais 2 tripulantes, se for o caso, né? É uma máquina muito forte, muito robusta, extremamente moderna também, né? Então, tem aviônica sensacional, transmitiria a mesma segurança. Então, são perfis, né? Porque eu costumo dizer, porque é um clichê e não é minha essa frase. É um clichê. Não existe aeronave errada. Claro. Todas estão certas. Depende da operação. Exatamente. Não é verdade? Depende da sua necessidade. Exatamente. Então, tem essa aeronave. Você tem, da linha Agusta, você tem os AWs. Eu ia falar uns AWs. Tem o 69, 39. O próprio Agusta... que é aquele que eu voava, que é o Power, eu voava o Agusta, o 109 Eco, que é o Power. Tem hoje o atual, que é o SP. O que muda? Ele é um pouquinho, tem um intermediário, mas vamos falar do mais atual, que é o Granil. Granil, vi bastante o Granil. Sensacional. Então, são equipamentos maravilhosos. São máquinas que estão aí, são conceituadas, são máquinas robustas, máquinas seguras, todas elas.
cada um dentro da sua categoria, né? E vai chegar, viu, Moura? Claro Com que certeza sim, vai chegar. O pessoal da Airbus e da Gusta não fiquem bravos com o Moura, mas é uma preferência. Mas tive o privilégio de passar também pela Airbus, voar outras máquinas, assim como a Gusta, e todas são maravilhosas. Eu acho que isso é igual, é semelhante a carro. Acho que vai ter as particularidades. É isso, sempre vai ter. Carros maravilhosos, aí cada um tem as suas. E tem uma coisa que o piloto diz, que é um clichê também da aviação, que é assim: qual a melhor máquina que existe? A melhor máquina que existe é a que paga teu salário. É a que você voa. Então eu tô feliz ali, tá maravilhoso. Que legal. Eu queria trazer para você uma lembrança, um presente, deixar com você. Olha, espero que você goste muito. É uma caneta personalizada. Muito obrigado. Espero que você assine muitos planos de voo. Pode ter certeza que será feito. As carteiras dos helicópteros para preencher. Olha que legal. Eu tenho que mostrar para as pessoas. Pode mostrar, aqui, olha só, que lindo. Lá. Maravilhosa. Por favor. Obrigado, Wilton. Viu? Quero te agradecer de estar aqui conosco, de contar sua história, compartilhar. Eu acho que agregou demais. Você trouxe aí pontos do início da sua carreira, depois a ascensão, o que foi acontecendo. E mostra para todo mundo, até a gente conversou um pouco lá fora, sobre essa atualidade de que tudo precisa ter um esforço. As coisas não vão acontecer do nada, não vão cair de mão beijada do céu. Não é assim que funciona, tem que trabalhar. Nunca devemos ficar preocupados com idade. Acho que se você tem o sonho, não importa qual a idade, você tem que ir atrás. Sim. Como você falou, eu demorei um pouco para poder engrenar, né, para chegar na aviação. Mas olha aonde você chegou mesmo depois de ter, na sua concepção, achado que estava tarde. Exatamente. Né? Talvez pessoas que começaram antes não chegaram nesse ponto ainda. E eu acho que isso acontece em todas as profissões. É uma questão assim, não é a idade, é a sua dedicação, é a sua vontade. Nunca desista. Exatamente. Então, parabéns, viu? Obrigado. Muito orgulhoso de ter você aqui, o prazer de você foi poder... meu. Gostou de estar aqui com a gente? Maravilhoso. Foi bom? Nossa! E pensa que agora você vai ter esse material para você poder... É um privilégio, né? Para mostrar para os netos. Olha lá, aqui ó, veja a minha história, vai entender tudo isso. Maravilhoso, Wilton. Estamos chegando aqui ao final, quero te agradecer mais uma vez, viu? O privilégio foi meu. Ai, que bacana. Obrigado. É isso, galera. Chegando ao final de mais um episódio aqui, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, estão aqui até agora. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e acompanhe todas as histórias de sucesso que nós trazemos e temos aqui para todos vocês. Hoje nós acompanhamos a história do nosso querido André Moura, comandante piloto de helicóptero, que contou a sua trajetória desde o início até os dias atuais. E se você gostou, já deixa aí o seu like no vídeo também para que você possa realmente levar essa informação. Indica para os amigos, manda o link para todo mundo, para que eles possam assistir todo esse conteúdo do nosso canal. Valeu, galera. Beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!